Olá, no vídeo de hoje conversaremos sobre os assassinatos da Rua Morgue ou os crimes da Rua Morgue, depende aí da sua tradução, do grande autor norte-americano Edgar Allan Poe, uma figurinha que frequentemente aparece aqui no canal porque é um dos autores que eu mais gosto, que eu mais leio, que eu já li muita coisa e ainda pretendo continuar lendo. O Edgar Allan Poe ele é conhecido principalmente pelo seu conto Gato Preto e pelo seu poema O Corvo, mas ele tem uma obra muito vasta e eu acho que há Edgar Allan Poe aí para todos os gostos. Eu já gravei outros vídeos falando dele, inclusive há um vídeo aqui no canal, no qual eu explico por onde começar a ler Edgar Allan Poe, dependendo aí das suas preferências, porque como eu já mencionei, a obra dele é muito ampla, ele tem ensaios, contos, poemas, então vale a pena conferir com certeza, além de que ele foi uma grande referência para vários outros autores que conhecemos hoje em dia, como Stephen King, como Agatha Christie, Conan Doyle. E o conto Os Assassinatos da Rua Morgue, ele é um dos mais conhecidos do Poe e um dos mais importantes também, porque é nele que nós temos ali um marco inicial da literatura policial como nós conhecemos hoje em dia, com essa estrutura que começa com um crime ou um mistério, alguém disposto a desvendá-lo, que pode ser um detetive ou uma pessoa que se coloca nesse lugar de detetive por acaso. Depois nós temos a investigação, a coleta de pistas que levam a suspeitos e um final fechado no qual todo o modus operandi do criminoso é revelado, a motivação e também o nome de quem é o culpado. Nos Assassinatos da Rua Morgue, nós também temos a criação do primeiro detetive literário, Augusto Poe. Já conversaremos sobre ele, mas antes eu quero contar um pouco da história, sem spoiler, sempre sem spoiler, né? Por favor, ninguém merece, para que vocês entendam toda a significação que há por trás dela. Bom, nessa história nós acompanhamos ali dois amigos, o Augusto Poe e um narrador que não tem o seu nome no livro, mas nós sabemos que eles se conhecem por acaso numa livraria quando os dois estavam procurando pelo mesmo livro, um livro muito raro, e aí eles começam a conversar sobre a literatura, sobre a vida e decidem morar juntos. E o nosso narrador, ele percebe desde sempre que o Augusto Poe, ele tem uma capacidade analítica, dedutiva muito boa. Ele consegue perceber coisas que ninguém mais percebe, então ele é realmente um analista dos detalhes, se podemos dizer assim, e ele tem uma capacidade, uma faculdade ali de reflexão muito forte. E eis que ocorre um crime, o crime da Rua Morgue, no qual duas mulheres, mãe e filha, são brutalmente assassinadas, então elas são encontradas extremamente ensanguentadas dentro da sua casa. Na verdade, elas estavam em um quarto, no quarto andar, e estava trancado por dentro, então aí já começa um mistério. Quem as matou e por onde essa pessoa entrou e por onde saiu? Então, o livro é muito legal, é realmente aquela literatura policial raiz, se podemos dizer assim, há os pequenos trechos, depoimentos das pessoas, e é muito interessante que cada um diz uma coisa e cada um deixa uma pista, então você também se coloca nesse lugar de detetive. E das várias pessoas que são entrevistadas, que são investigadas, devido à falta de tecnologia na época para conduzir a investigação e também aquele desejo que a polícia tem intrinsecamente de resolver logo o caso, pela pressão da população, pela pressão do jornal, da mídia e tudo mais, a polícia acabou meio que colocando ali um homem aleatório como culpado. Eles então presumem que o culpado seja um homem que trabalhava no banco, que sabia que essas mulheres tinham dinheiro e por isso ele as matou. Só que na verdade isso não faz muito sentido, porque as mulheres foram encontradas sem vida, brutalmente assassinadas, porém o dinheiro delas também foi encontrado no quarto intocado. Então Augusto Poe, ele conclui que este homem é inocente. Para livrar esse homem da culpa, mas, ouso dizer, sobretudo para ele mostrar ali a sua inteligência, mostrar o quanto ele é um gênio, ele decide resolver esse caso. Então ele pede licença à polícia, eu acho isso magnífico, porque hoje em dia isso não é possível, né? Então são só coisas que aconteciam naquele tempo. E é claro, por mais que nós estejamos falando de literatura, a literatura é muito verossímil quando se trata de literatura policial. E aí ele pede licença à polícia para resolver esse caso, ele vai investigar, então nós
nós acompanhamos a coleta de detalhes e ele de fato descobre quem é o culpado somente analisando detalhes, somente deduzindo, né? Porque eles não tinham de forma alguma uma tecnologia como nós temos hoje. Então esse Auguste Dupin, ele é considerado o primeiro detetive literário justamente por isso, pelo modo como ele, enquanto personagem, é construído. Então, quem é o detetive tradicional? O detetive tradicional é essa figura extremamente inteligente, brilhante, que se afasta do homem comum, que é idealizado. Então, ele não erra, ele tem quase como se fosse um superpoder, que é justamente a sua capacidade de analisar. Então, na história, ele é comparado como um jogador de xadrez, como um grande pensador, e é aí que nós vemos também uma grande referência para outros detetives, porque se nós observarmos o Sherlock Holmes do Conan Doyle, a Miss Marple e o Hercule Poirot da Agatha Christie e outros detetives aí, nós vemos que todos eles têm essa característica de serem pessoas muito diferentes, muito inusitadas, que conseguem refletir sobre assuntos, temas que os outros não conseguem, que veem coisas que ninguém mais viu, que analisam detalhes e conseguem extrair deles significados. Nós também vemos aí a dupla investigativa, porque esse nosso narrador, ainda que ele não tenha uma capacidade tão assídua como a do Auguste Dupin, ele está lá acompanhando o Auguste Dupin. E é a mesma coisa que faz o Watson com o Sherlock Holmes, né? O Watson é inclusive também esse narrador, então nós podemos ver que o Conan Doyle ele se inspira nessa fórmula do Edgar Allan Poe da dupla investigativa, que é esse narrador amigo do detetive descrevendo toda a investigação conduzida por ele. Depois a Agatha Christie também faz isso com o Hercule Poirot e o Capitão Hastings, que é quem acompanha o Poirot em algumas das suas histórias, inclusive na primeira e na última. E eu acho que é uma forma muito interessante de apresentar esse personagem detetive, porque geralmente quando é o próprio personagem que se apresenta, nós não confiamos muito, né? Porque ele pode estar ali se auto-idealizando, não sei. Outra coisa que é muito polêmica dentro desse crime, dentro desse caso, é que por mais que as vítimas sejam duas mulheres e que a ação devesse se centrar nelas, nós sabemos pouco sobre a vida delas, nós ficamos sabendo pouco até mesmo sobre o crime, nós sabemos muito mais sobre o detetive. Então as histórias tradicionais, elas focavam nesse detetive, elas davam mais visibilidade a ele do que qualquer outra pessoa. Então nós também vemos que há, de certa forma, uma estrutura que coloca sempre a mulher no papel de vítima, porque naquele tempo acreditava-se também que a mulher ela era incapaz de cometer um crime, ela era incapaz de investigar algo. Então, só depois, quando a Agatha Christie começa a escrever as suas histórias, é que nós vemos uma representação mais forte da mulher, que começa a aparecer também como assassina e ainda como detetive, e até mesmo como escritora, né? Porque a Agatha Christie foi uma grande escritora do gênero policial. Podemos dizer que ela é a maior escritora do gênero policial em questão de vendas, em questão de consumo. Ela é a terceira autora mais traduzida e lida no mundo, ficando atrás somente da Bíblia e de Shakespeare. Bom, então nós vemos que, nesse caso, o foco se centra no detetive. Hoje, nas narrativas contemporâneas, o nosso detetive é muito mais humanizado, ele é muito mais próximo do homem comum, então nós vivemos em um tempo caótico em que super-heróis são de certa forma descreditados. Nós não acreditamos mais nessa possibilidade de que alguém vai nos salvar. É visto também que em Os Assassinatos da Rua Morgue nós temos esse final fechado, em que tudo é esclarecido. Então essa também é uma característica chave da literatura policial tradicional. Por quê? Porque a literatura policial tradicional visava trazer um esclarecimento de todos os fatos, uma conexão entre todos os fios soltos que são deixados na história. Então, nesse final, o leitor não podia ficar com dúvidas. E aí, na nossa contemporaneidade, nós temos que lidar com o final aberto, com aquela obscuridade da narrativa no ar. Essa camada clássica, essa estrutura fechada, que nós conhecemos desde os contos do Poe, Agatha Christie, Conan Doyle, ela é conhecida como whodunit, que é a história focada em encontrar quem fez isso, quem matou. Então, justamente, whodunit é uma abreviação que vem lá do inglês e para nós traduzirmos seria quem fez isso.
Esse é um conto curto, ele tem 38 páginas, mais ou menos, depende, é claro, da sua edição. Também é um conto de fácil entendimento. O que acontece? Eu acho que nas 4 primeiras páginas ali do conto, você pode até se assustar, porque ele fica fazendo uma comparação com um jogador de xadrez, com um jogador de outro jogo que eu não conheço, aquele. Então, parece uma coisa bem distante, mas depois parece que à medida que ele vai trazendo a história propriamente dita, fica muito mais fácil de compreender. O Augusto Pan também aparece em outros contos do Poe. Além, então, do conto Os Assassinatos da Rua Morgue, ele também resolve outros casos, o Mistério de Marie Roget e ainda A Carta Roubada. Então, esses 3 aí compõem a trilogia do nosso detetive. Eu acho que super vale a pena a leitura, super recomendo para vocês. Vou deixar o link ali na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, curtam. Se assistiram até aqui, deixem um comentário dizendo se você gosta ou não do Augusto Pan, se você prefere outro detetive, se você gostou dessa história. E vejo vocês no próximo vídeo.